Olá, ótimo dia. Eu sou Vitor Machado, eu estou aqui com dois colegas, o Davi e o Adilson, e hoje nós vamos trazer o assunto que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Nós vamos fazer uma série de vídeos explicando de maneira bastante simples como você, empresário, será impactado e como você, pessoa física, será impactado a partir da vigência dessa lei. Eu sou advogado, eu tenho especialidade em Lei Geral de Proteção de Dados, trabalhei muitos anos numa multinacional, tenho conhecimento de processos, de informática, então esse daí é o meu background para poder falar sobre a lei. Olá, Adilson. Olá, eu sou o Adilson Paiva, eu sou da Up IT Solutions e nós somos uma empresa que trabalha com infraestrutura de TI, né, com foco na administração de redes e servidores e segurança da informação. Então, hoje a TI, ela acaba sendo aí também uma peça fundamental dentro da adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, com isso, nós traremos aí nos próximos vídeos, né, alguns aspectos que estão relacionados à segurança da informação e a processos envolvendo a tecnologia da informação. Bacana. Meu nome é Davi Yoshida, eu sou diretor e consultor da Eficato Desenvolvimento Empresarial. Nós temos um foco aí em estruturação e implementação de processos, governança de dados, e o motivo da gente estar aqui hoje é debater, né, sobre, junto com o Dr. Machado aí, o Adilson, a implementação, apresentarmos aí uma visão geral da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. E no meu caso, vou falar mais sobre a importância dos processos para a implementação dos requisitos, né, a adequação dos requisitos de atendimento à lei dentro das empresas. E aí o Vitor conduz aí o assunto, né, que é o nosso especialista na Lei Geral de Proteção de Dados, e nós nos interagimos aí para que possamos prover informações e respostas para as dúvidas dos empresários. Obrigado a todos, tenham um ótimo dia, espero que seja bastante proveitoso aí a nossa reunião. Obrigado a vocês. Nesse primeiro vídeo, nós vamos fazer uma introdução sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. A Lei Geral de Proteção de Dados, ou LGPD, ela foi sancionada em agosto de 2018 e a sua previsão de vigência, a partir da MP 959 de 2020, é maio de 2021, ou seja, estamos muito próximos da sua efetividade. O principal objetivo dessa lei é garantir a privacidade de dados das pessoas físicas, que sejam manipulados por empresas de qualquer segmento e de qualquer porte. Sim, a lei também se aplica para pequenas e microempresas e até mesmo para empresários individuais. Estas pequenas empresas serão tratadas de uma maneira um pouco diferente, mas ainda não está totalmente estabelecido como isso vai acontecer, mas elas terão que... Para esclarecer, os dados pessoais dos seus funcionários que são usados na folha de pagamento ou no assistência social também são protegidos, mesmo que sejam processados numa empresa externa. A responsabilidade é sempre de quem faz a coleta dessa informação. E, adicionalmente, a Lei Geral de Proteção de Dados brasileira teve como base a GDPR, que significa General Data Protection Regulation, que é uma lei europeia que tem o mesmo sentido de proteção de dados e que está sendo aplicada na União Europeia desde maio de 2018.
O propósito da LGPD, né? A lei protege o dado das pessoas físicas, ou seja, os seus dados, os meus dados, contra uso não autorizado e de qualquer maneira que foi feita a coleta e o armazenamento dessa informação. E vale ainda para dados coletados antes da vigência da lei. Ou seja, se a sua empresa coleta dados há 10 anos, todos esses dados serão protegidos de maneira retroativa. A lei não protege dados a partir da sua vigência, mas protege os dados que foram coletados. E por que é importante essa lei, né? Nós muitas vezes fornecemos informações pessoais sem saber que impacto isso vai ter e para o que esse dado está sendo coletado. Com a lei, você vai ter uma proteção contra isso, né? Os seus dados só poderão ser usados para com o que você concordar. Então, se você concorda em receber um e-mail para uma mala direta, a única coisa que você pode receber desta empresa que você fez este acordo é um e-mail de mala direta, nenhuma outra aplicação que nem essa, diferente dessa. Outra regra estabelece, isso daí está especificamente no artigo 5º da lei, existe um término obrigatório do tratamento do dado. E é uma situação que a maior parte dos sistemas que nós temos hoje não previam. Normalmente se criava um identificador dizendo este registro é válido, este registro não é válido, ou este registro está apagado, logicamente, mas fisicamente continua lá. E a partir da implantação da lei, isso não vai poder ser mais tratado dessa maneira. Vai ser exigido uma eliminação física desse registro. Isso pode ser feito porque acabou o contrato com essa pessoa ou com essa empresa, ou porque simplesmente você, que é o titular do dado, a gente vai passar por isso daqui a pouco, decidiu que não quer mais que a sua informação pessoal seja tratada por esta empresa. E a aplicação dessa lei é para toda e qualquer empresa que coleta dados de pessoas físicas, né? E o que é importante nesse momento é você entender, você empresário, é que você é o responsável pelo cumprimento da lei e que existem multas que são significativas se você não fizer esse atendimento. A lei estabelece também alguns papéis ou funções que devem ser exercidas pelas empresas. Elas podem ser feitas por um funcionário da empresa ou por uma empresa externa especializada nesse assunto. Esses papéis, eles são definidos na lei, e o primeiro deles é o titular do dado. Está descrito no artigo 5º. E a lei descreve como uma pessoa natural a quem se referem os dados pessoais que são objetos do tratamento. O que são pessoas naturais? Pessoas naturais é você e eu, né? São pessoas físicas. Ou seja, todos os dados seus estão suportados em cima desse conceito de titular do dado. Você é o dono da sua informação, você decide o que fazer com ela. O segundo é a criação de um órgão regulador, que é chamado de ANPD, ou Agência Nacional de Proteção de Dados. Esse órgão ainda está em desenvolvimento, mas, com certeza, até a vigência da lei, ele estará estabelecido. O terceiro papel, também definido em lei, é o DPO, Data Protection Officer, ou encarregado de proteção de dados. Essa função, ele é o canal de comunicação entre a empresa, o titular do dado e a agência reguladora. Se tiver algum problema com a informação sua do titular, e o titular for a Agência Nacional de Proteção de Dados, ou questionar diretamente a empresa sobre um uso indevido de uma informação, por exemplo, o encarregado de dados é o responsável por trazer uma informação correta do porquê aquilo aconteceu.
E o que é interessante é que essa função pode ser feita por um funcionário da empresa ou ser contratado através de uma empresa especializada em fazer esse tipo de atividade. O quarto papel é o controlador de dados. Ele está no artigo 5º, parágrafo 6º, e o controlador de dados é a pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais. O controlador, ele ainda, então, como foi descrito na lei, né, ele pode ser um funcionário da empresa. A responsabilidade do controlador é a maior dentro dessa estrutura, né, porque ele responde, inclusive, pessoalmente por desvios que tenham acontecido, e também pode ser feito por uma empresa externa. E essa função de controlador, ela tem que manter o registro de todas as operações que foram feitas em relação ao tratamento dos dados. Considerando, por exemplo, prazo, processamento, segurança, uso, sigilo e entre outros aspectos também definidos na lei. E esse controlador, então, já falei, né, que ele pode ser externo à empresa, mas a responsabilidade final pela infração é sempre da empresa. Não existe essa relação. Acredito que o dono da empresa seja sempre, né, o principal responsável. Exatamente, é isso que acontece, né? Não é porque você trouxe uma empresa para fazer a função de controlador de dados que a empresa não vai responder diretamente por isso. Parece bastante claro para mim que se a empresa decide ter um controlador de dados externo, vai ser necessário ter algum tipo de seguro que garanta a responsabilidade civil dessa pessoa que vai exercer essa função. E o quinto papel, não menos importante que os outros, é o operador de dados, que é quem está ali à frente recebendo ou manipulando a informação. E, nesse momento, o operador de dados está cumprindo as ordens do controlador, né? E se o controlador quiser que um terceiro realize essa função, também é previsto, né? A lei permite que uma empresa terceira faça essa coleta de dados. Então, como um exemplo simples, você pode precisar fazer uma atividade de coleta de informações e não tem uma capacidade interna para estar fazendo isso. Então, você contrata uma empresa especializada nesse tipo de atividade e, nesse momento, essa empresa e os funcionários dessa empresa estarão agindo como operadores de dados. E o operador de dados deve sempre seguir as diretrizes ou as regras que o controlador definiu, tá? E sempre isso com base em política de privacidade, garantindo que a lei seja seguida da maneira correta. E uma informação importante é que, no aspecto jurídico de responsabilidade, o controlador e o operador respondem por danos patrimoniais, morais, individuais ou coletivos, tal como caso ocorra uma violação à legislação que prevê a reparação de danos. A lei, então, nós já vimos que a previsão é maio de 2021, mas é importante trazer uma informação sobre as punições que também são previstas em lei. As regras vão ser estabelecidas de maneira mais clara pela Agência Nacional de Proteção de Dados, mas a lei já estabelece que as sanções vão de simples advertências, né, uma chamada de atenção por não ter cumprido determinada regra, e chegam em multas que podem ser 2% do faturamento bruto da empresa no ano anterior, limitadas a 50 milhões de reais por evento, ou seja, é um valor bastante significativo, né? Os 2% ou 50 milhões estão estabelecidos na lei, mas eles são considerados com o porte da empresa, né? E ainda pode acontecer a suspensão parcial ou total da operação da empresa. Então, imagine que uma empresa
ela precisa dessas informações para continuar a sua atividade. Um comércio eletrônico, por exemplo. Sem que ele tenha acesso aos dados desse cadastro, ele não consegue operar. E a Agência Nacional de Proteção de Dados, dependendo do que aconteceu, né, vamos imaginar que houve uma reincidência no vazamento dessas informações, pode simplesmente bloquear o uso desse banco de dados. E a lei ainda define que exista uma publicidade desse vazamento. Então, vamos a esse exemplo do comércio eletrônico. Imagine que você tenha dados dentro desse comércio eletrônico, né? É algo que vai impactar diretamente o nome da sua empresa por ter tido uma relação comercial com alguém que não protege o dado. Então, os dados dos seus clientes estão dentro desta empresa que não tratou os dados com a segurança devida. Os seus clientes vão questionar junto a você, e junto a quem está coletando os dados, você vai fazer essa função. Mas, assim, você, de maneira indireta, acaba sendo envolvido por um problema junto a um terceiro. Isso é muito, muito perigoso. E o que a gente deve fazer para se preparar para a lei, né? Maio de 2021 já está aí, né? A gente tem que lembrar que a lei explica o que fazer e não como fazer. São coisas muito diferentes. Nenhuma lei vai dizer como, ela só vai dizer o que precisa ser feito. Então, do ponto de vista técnico, qualquer solução é necessária uma implantação que seja abrangente. A lei, ela é tecnologicamente neutra. Isso significa que, por exemplo, uma solução aplicada na empresa A, ela pode ser usada 100% na empresa B ou pode ser usada 0% na empresa B. Os conceitos de tratativa de dados que as empresas utilizam ou da necessidade desse dado são diferentes. As soluções também serão diferentes, né? Se você contratar uma consultoria para fazer essa atividade, você tem que entender que a consultoria não vai resolver todos os problemas. É sempre necessária a participação dos responsáveis internos da sua empresa para garantir os prazos e os fundamentos para o sucesso, né? Entenda que participar não é impor ou atropelar as propostas. Se você contrata uma consultoria jurídica, ouça a visão jurídica. Se você contrata uma consultoria de informática, ouça as soluções e os requerimentos da informática. Se você contrata uma consultoria de processos, ouça o que significa o processo dentro da lei e da sua importância. E a parceria, né, que a empresa tem que ter, ela pressupõe uma confiança que todas essas informações que os especialistas estão trazendo para você é o que vai solucionar a sua necessidade. E esse trabalho, ele é bastante complexo, né? As empresas coletam dados há muito tempo, não existia nenhum controle sobre os dados. Muito provavelmente, dentro dos seus cadastros, existem muitas pessoas que já faleceram, já trocaram de endereço, já trocaram de celular, já trocaram, eventualmente, até de sexo, né? E você continua com essa informação dentro do seu sistema. E, a partir da lei, você vai ter que ter uma autorização do titular para que você mantenha esses dados com você. Porque, se ele não autorizar, você não pode ter esses dados. Então, vai obrigar que se faça uns 5S na sua base de dados, né? Dentro de um processo controlado, com toda certeza, mas vai existir, vai ter a exigência. E as grandes empresas trabalham dentro de uma regra chamada 80-20, ou diagrama de Pareto. Com essa regra, a regra define claramente, né, que para obter 80% do resultado, você emprega 20% do esforço. Esse esforço é de capacidade técnica e é de valor também, tá? E se o gestor tem um cenário completo sobre o problema e consegue realmente
priorizar as soluções, ou o caminho a ser seguido, ele vai criar uma estratégia muito mais assertiva. E isso daí é uma atividade que nenhuma empresa está preparada hoje, porque isso não existia, né? Tudo que vai acontecer é novo. Tudo que você decidir fazer será com base em informações que os seus consultores, ou que o pessoal interno da sua organização está trazendo para você. E isso é bastante significativo, desculpe. Você tem que lembrar o seguinte, né? A implantação da LGPD ele é bastante complexo. Nesse vídeo aqui a gente não consegue abranger todas as características necessárias da lei. Mas você tem que pensar o seguinte: a implantação é complexa, desafiadora, requer multidisciplinaridade. Por isso que nós estamos aqui em 3 especialistas para trazer esse assunto para você. E existem poucos especialistas no mercado. Não é só tecnologia, não é só jurídico e não é só negócio ou processo. Todos os seus colaboradores precisam estar preparados para esse desafio, né? Porque, no fim, quem vai fazer a operação é o seu funcionário, é o seu operador de dados, né? E dentro da sua organização, os dados coletados no departamento A podem estar sendo usados pelo seu marketing. Se não houver uma clareza de como esses dados devem ser utilizados, você pode estar trazendo um risco muito grande para o seu negócio. Bacana, bem complexo mesmo, né? Vai envolver várias camadas daí da empresa, né? Como você falou, né? Desde a coleta da informação junto, né, ao titular dos dados, o seu tratamento interno, né, que envolve a segurança da informação, aí, que é a área do Adilson, né, até a adequação aos requisitos da lei e, lógico, atendimento aos negócios, né? Manter os E negócios por que a gente deve trazer o pessoal de IT para dentro de uma atividade como essa, né? Um dos principais perigos para os dados são os cybercriminosos, né? Já que, além de prejuízo à imagem da empresa, o roubo de dados pode acarretar multa, né? Já que o dado vai ser vazado. Então, você pode ter um novo ransomware, que ao invés de sequestrar o seu dado, vai dizer: eu tenho o seu dado e vou publicar o seu dado, né? Então, todo o aspecto tecnológico tem que ser garantido para que isso não aconteça. E para isso é necessário uma avaliação da rede, uma avaliação dos ativos da rede, dos mecanismos de segurança que são implantados. E por que é importante que o processo esteja envolvido, né? Por isso que a gente fala de um tripé dentro de uma solução de LGPD. Não adianta a gente ter um processo definido ou ter uma regra definida sem que exista um processo por trás, né? Não adianta você estabelecer padrões sem que tenha um processo que o garanta. E um processo, inclusive, que faça até uma checagem de que isso está sendo feito da maneira adequada, né? O estabelecimento dos processos para cada aspecto definido na lei, como a gestão de autorização do titular do dado, é algo que é fundamental e significativo para a LGPD. Se você, titular do dado, não autorizou que a sua informação seja utilizada, o seu processo, né, tem que garantir que isso aconteça. Não é o seu operador de dados apenas que vai garantir isso. Tem que ter algo mais sólido, né, que garanta que realmente as atividades estão acontecendo. Então, hoje nós ficamos por aqui. Na próxima reunião, a gente vai falar sobre o aspecto tecnológico da operação e no nosso terceiro encontro nós vamos falar sobre os processos envolvidos. Espero que tenham gostado e estamos aguardando aí o seu contato para que a gente possa levar um pouco mais de informação exclusiva para a sua empresa. O que a gente está oferecendo neste primeiro momento é uma avaliação do risco
risco do seu negócio, né? Nós já comentamos sobre isso, mas cada negócio é diferente do outro. Então, é importante você entender claramente o risco do seu negócio. E isso a gente está oferecendo momentaneamente, sem custo para o empresário. Obrigado, Vitor. Obrigado, Adilson. Então, nós nos encontraremos aí nos próximos vídeos. A ideia aqui é transmitir as informações para que vocês possam se preparar e, da melhor maneira possível, se adequar à lei. Obrigado, Victor. Obrigado, Davi. Nos encontramos aí no próximo vídeo. Ok. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Tá.